Saudações a todos, sejam bem-vindos à quarta aula desse curso de programação para iniciantes. Desculpem a demora pela saída dessa quarta aula, eu acabei me ocupando com outros conteúdos e deixei um intervalo enorme aqui para a gente tratar, né, de mais um assunto. E na verdade agora a gente vai para o mundo prático do Scratch, que eu acho que é bem desafiador e super interessante, vai dar para a gente introduzir um monte de conceitos importantes na programação verdadeira, né? Na programação de fato do dia a dia. Então, vamos começar. Estamos aqui, né, na tela principal do Scratch. A gente já fez um programa para resolver as raízes da equação do segundo grau na nossa aula passada. E agora a gente vai usar o Scratch da maneira que ele foi desenhado para ser usado. O Scratch é uma ferramenta para você fazer pequenos jogos, animações, coisinhas assim. E quando a gente usa uma ferramenta, a primeira coisa que a gente tem que entender é o conjunto de instruções que a gente pode dar para aquela ferramenta, assim como as características daquela ferramenta. Então, no caso aqui do Scratch, os comandos são muitos, né? A gente já começou a ver os comandos na aula passada. Mas agora a gente vai falar um pouquinho da estrutura, porque no nosso programa de equação do segundo grau, a gente se limitou a colocar umas informações aqui, né, de forma rápida. Mas agora, vamos dar uma olhadinha melhor em como isso funciona. Primeiro, o código no Scratch, né, ele é alocado nos sprites. Então, eu tenho esse sprite desse bonequinho aqui, só que esse bonequinho aqui ele não me atende. Eu quero fazer um jogo. E o jogo é o seguinte, vai ter uma pessoa aqui atrás, tá, que ela vai oscilar regularmente, e ela vai ser alvo de um monte de bolos, tá, que vão tentar acertá-la. Se os bolos acertarem a pessoa, a gente perde vida. Se os bolos errarem a pessoa, a gente vai ganhando ponto, vai ganhando ponto, vai ganhando ponto, e por aí vai. E a gente vai ter uma nave aqui, que a gente pode controlar, e que a gente vai disparar uma bala para destruir o bolo. Na verdade é assim que a gente ganha ponto. Quando o bolo erra a pessoa, a gente não ganha ponto, falei errado. E a gente tem que definir essas coisas todas bem definidinhas, né, para não ter erro. Então, como é que a gente faz um jogo desse, né? Tem um monte de coisas que tem que ser implementadas nesse jogo. Então a gente vai, como diria Jack, o Estripador, a gente vai por partes. Perdoem o trocadilho, mas eu nem sempre resisto. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer a nave, tá? E a gente vai então escolher um sprite novo aqui da nossa lista de sprites. Vamos escolher um sprite aqui que pareça uma navezinha espacial. Não precisa ser uma nave espacial, né? Mas seria bom que parecesse uma nave espacial, de certa forma, né? Então a gente pode procurar aqui, né? Ship. Olha, nós temos uma rocket ship aqui. Essa rocket ship tem até uma animaçãozinha e tal. Deixa eu ver se a gente tem outra coisa aqui. Eu nem sei se vocês estão vendo isso que eu estou fazendo. Então, estão. Beleza. Só para garantir. Então, acho que... Deixa eu só garantir que a gente não tem uma coisa melhor aqui para usar. Não, Siri não. Uma bateria também não. O Nemo também não. Eu acho que pode ser essa rocket ship mesmo. Então vamos selecionar esse rocket ship e vamos mandar para o lixo esse nosso sprite aqui. Bom, esse rocket ship vai nos ajudar a entender como é que funciona esse ambiente que a gente está.
Primeira coisa que a gente quer fazer, né? Se ele, nessas coisas aqui, né? Nessas características que aparecem aqui, né? Está dizendo que ele está virado para a direção de 90 graus. A gente não quer que ele fique assim, né? A gente quer que ele fique, na verdade, com esse bico apontado para a direita, tá? Isso é definição minha. Então eu presumo que eu tenho que mudar isso aqui para 180 graus. Presumi certo. Então tá aqui, ó, 180 graus. Outra característica, eu não quero que ele fique desse tamanho, porque essa aqui, esse retângulo, é a nossa tela inteira do jogo. Então eu quero que ele seja muito menor. Então vamos ver se 10% disso... Bom, está um pouco pequeno demais. Vamos ver 20%. 20% tá bom. 20% não tá mal, não. Tá bom. Maravilha. E agora vamos entender as dimensões dessa caixa onde esse foguete vai ficar. Então esse foguete vai ficar... essa caixa, ela tem um centro, que é aqui, tá? No topo, ela tem um topo de 180. Então repara, o eixo Y é como se fosse um plano cartesiano mesmo, tá? Então vai de mais 180 até menos 180 no eixo vertical. E no eixo horizontal, ela vai de menos 240 até mais 240. Tá? Eu estou presumindo isso. Presumi certo. Aparentemente. Então, beleza. Então, isso é fundamental. Eu vou colocar essa nave numa posição e eu só vou dar para o nosso jogador, vai ser por aqui assim. Eu só vou dar para o nosso jogador controle para levar essa nave na vertical, para cima e para baixo. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar quando a gente quer fazer uma nave, né, que vai disparar uma balinha e tudo mais? A gente tem que colocar código aqui de inicialização dessa nave. Então, toda vez que o jogo começar, a gente vai ter que estabelecer determinados parâmetros para essa nave. Então, vamos começar com isso. Então, quando começou o jogo, o que vai acontecer com a nave? Eu não sei, né, como eu posso colocar texto aqui, não sei mesmo. Talvez até seja possível, né? Mas eu botaria um comentário aqui, sabe? O nosso programa vai ter vários desses aqui. Por quê? Porque são vários aspectos diferentes, né, que vão ser tratados de forma simultânea. Ou pelo menos simuladamente simultânea. Então, quando esse botão for clicado, quando o nosso jogo começar a rolar, eu vou posicionar essa nave. Então, onde é que eu quero que ela fique? Eu não vou chamar de rocket ship porque é muito grande, eu vou chamar de ship só, a primeira coisa. E eu vou querer que ela fique a menos 150, tá? Então, aqui em Motion, eu vou dizer para essa nave, logo no início ela vai para menos 150,0. Então, toda vez que começar o jogo, a nave cai lá. E eu vou dar um set size. Repare, esses comandos eu sei que eles existem, tá? E todo mundo precisa saber, né? Senão a gente não tem como programar, porque a gente precisa saber das ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Em qualquer linguagem de programação é isso. Você vai programar para iPhone, você tem uma documentação vastíssima, né, com toda a sintaxe de todos os comandos que você pode aplicar e tudo mais, e você usa aquilo para que o seu programa funcione, né? O que mais a gente precisa fazer? A gente precisa setar a direção. Então, point in direction 180. Então, assim a gente inicializou, a gente fez tudo o que a gente precisava fazer. Então, eu vou engrugulhar isso aqui tudo e vamos executar. Pá, foi lá, tá? Então, ótimo, é isso que eu queria. Quando eu executo, o nosso programa, ele posiciona a nossa nave no lugar certo. Maravilha.
Então, beleza, primeira coisa está feita. Segunda coisa que eu quero que essa nave possa fazer, tá? Eu quero que ela possa ser movida, tá? Então, o que a gente vai fazer é colocar aqui um controlador para quando a nossa tecla para cima for clicada. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer um controlador que verifique quando a tecla W é clicada ou a seta para cima. Então, onde é que ficaria isso, né? Existe um sensor aqui que pergunta isso aqui, ó, se alguma tecla está sendo pressionada, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui um loop infinito e eu vou colocar aqui uma pergunta. Se uma tecla estiver sendo pressionada, isso aqui eu quero outra. Se duas teclas estiverem sendo pressionadas, quais? O W e o up arrow. Maravilha. Então eu vou colocar ali um operador de AND. De AND não, de OR. Basta uma das duas ser verdadeira, que ele vai entrar aqui. Então o que significa isso, né? Quando a gente clica aqui na bandeirinha verde, ele reposiciona a nave, muda o tamanho, faz tudo que tem que fazer para a nave ficar bonitinha assim. Ao mesmo tempo, ele começa a leitura. Se você está pressionando a tecla W ou se você está pressionando a tecla espaço seta para cima. Então, observa o que acontece. Quando você pressiona a tecla seta para cima, você poderia simplesmente dizer que você muda o seu Y por 10, por exemplo, tá? E vamos executar isso para ver que bicho dá. Então, apertei o W aqui, ó. Foi lá para cima. Vamos começar de novo. Apertei o W aqui, foi lá para cima, ótimo. Vamos começar de novo. Apertei a barra de a seta para cima, também funcionou. Então, maravilha. Só que tá rápido a beça, né? Tá rápido a beça. Vamos botar isso aqui, 4, por exemplo. Então, vamos lá, garoto. Agora tá melhor. Isso aqui a gente vai... É a definição da nossa velocidade, tá? Vamos fazer uma modificação aqui, né? Ship não, né? Vamos usar nave. A programação é tão envolvida com termos em inglês, né, que a gente acaba usando muito. E eu acabo usando muito também. Mas a gente pode chamar nossas coisas por termos em português, não tem problema. Então vamos lá. Bom, então essa é uma coisa. Outra coisa diferente que eu poderia botar aqui mesmo também, né? Seria um outro if desse, eu poderia duplicar isso aqui e colocar um outro if desse aqui, assim. Só que aqui eu colocaria S, que é a tecla que é usada normalmente para ir para baixo, e down arrow. E aqui change by -4, né? Bom, aí nós já temos com um probleminha que eu vou mostrar para vocês, ó. Mas ó, tá funcionando, tá? Eu estou apertando as duas teclas aqui e ele funciona. E se eu apertar as duas ao mesmo tempo, ele para, que é uma coisa boa, né? Que é uma coisa boa. Desejável até. Se eu apertar duas ao mesmo tempo na mesma direção, ele não para. Beleza. Tudo certo aqui. Mas aí qual é o problema? Isso aqui é a velocidade da minha nave, tá? Se eu quiser mudar a velocidade, eu tenho que mudar aqui nessas duas partes, né? Então, o que a gente faz? A gente coloca isso numa variável. Eu vou fazer uma variável chamada velocidade nave. A velocidade nave, eu posso botar ela disponível para todos os sprites, eu posso botar disponível só para esse sprite. A princípio, eu vou considerar que ela vai ser usada só nesse sprite, tá? E aí, eu vou, na minha inicialização, eu vou setar
essa variável velocidade de nave para 4, tá? E aqui, ao invés de usar o próprio 4, eu vou colocar velocidade de nave. E aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um operador de multiplicação, tá? Que vai fazer menos 1 vezes a velocidade de nave. E vamos testar para ver se isso aqui funciona, tá? Então, fui para cima, fui para baixo, funciona. Funciona, maravilha. Então, o que isso me dá? Isso me dá uma noção clara e visual, né, de que aqui a gente está mexendo na velocidade da nave e que aqui eu posso ajustar isso e vai ajustar todos os aspectos referentes à velocidade da nave, tá? Eu poderia fazer a mesma coisa aqui, por exemplo, tá? Posição X da nave. A nave nunca vai sair dessa posição X. E aí, o que é isso aqui? Go to menos 150. Isso fica mais humano, sabe? Então a gente poderia fazer isso, por exemplo. A gente poderia botar o ajuste de variáveis aqui e o make a variable. A gente poderia botar uma variável chamada posição X nave. Para todos os sprites dessa vez. Eu acho que a gente vai acabar usando essa variável para outras coisas. Eu não garanto, não. Então, qual é a posição da nave? É menos 150. Beleza. E aí, eu coloco essa posição da nave aqui. Tá? Maravilha. Então, tudo isso vai fazendo a nave ficar mais amigável, digamos assim, né? Poderia fazer a mesma coisa para o tamanho, para a direção e por aí vai. Para a direção, não sei se é muito importante, necessariamente. Para o tamanho, com certeza é. Para a direção, seria importante se eu, por exemplo, fosse implementar alguma maluquice do tipo assim, fazer uma inclinação da nave, sabe? Quando a gente está olhando para cima, quando a gente está indo para cima, ela inclinava 10 graus para cima, coisa desse tipo. Mas não vou fazer isso. Essas coisinhas, né, esses detalhezinhos, fazem com que o jogo vá ganhando em riqueza, né, e sofisticação e tal. E a jogabilidade vai ficando mais macia, mais legal. Faz sentido que quando a nave está indo para cima, ela se incline um pouco para cima, por exemplo, né? E aí você teria uma inclinação do tiro que você vai dar, sabe? Tudo isso é coisa legal de se fazer, né? Mas aí é aquela coisa, toda coisa legal de se fazer dá mais trabalho, e aí é assim que os projetos vão ficando imensos, né? E impossíveis de serem geridos, né? Beleza. Então, vamos lá, a gente pode mexer essa nave para onde a gente quiser, né? Ela volta, beleza. Então, quando a gente faz um projeto desse, né? Obviamente, a gente não faz o projeto inteiro de uma vez só, tá? Então, existe muita coisa que tem que ser feita, né? Esse projeto é um projeto longo. Eu vou fazer essas aulas pequenas, tá? Para que ninguém se canse demais e para que as coisas fiquem bem empacotadinhas. Então, o que eu fiz aqui nesse momento? Eu configurei a inicialização da nave e eu configurei a movimentação da nave. Então, a nave anda para cima e para baixo, tá? Mas, já digo para vocês que tem um problema aqui, tá? Se a nave vai até lá para cima e aqui para baixo, ela não pode vir até ali embaixo. Ela tem que ter limites, tá? Então, vou fazer uma variável aqui, que é limite tela y superior. E eu vou fazer uma outra variável chamada limite tela y inferior. Para todos os sprites. Então, todo mundo vai limitar qualquer tipo de movimentação a esse limite que eu vou dar aqui agora, tá? Então, a gente vai ter que implementar essa movimentação para que ela também seja limitada por esses limites. Então, quais vão ser esses limites? Vamos definir. Então, a primeira coisa é colocar isso aqui. Superior primeiro,
depois o inferior. Então, limite superior. Quem é o superior aqui? O superior é menos 180, o máximo, né? Então a gente podia garantir que essa nave vem só, vamos dizer, nesse momento até aqui, tá? Então 132, 133. Então limite superior é menos 133. Menos? Não, gente, desculpa, estou vendo tudo errado aqui. É 168. É 168, é o Y. Ai, meu Deus do céu. A vida do trouxa é uma vida atribuladíssima. Bom, vamos aqui para baixo. Aqui tá bom. Tá batendo aqui. Aqui embaixo, a gente está na área negativa do Y. É menos 167. Então, menos 167. Isso a gente pode mexer à vontade. Tá vendo que tem uma diferença de 1 pixel aqui. A gente poderia botar aqui, então, 167 para garantir uma simetria, mas não precisamos nos preocupar necessariamente com isso, tá? O que a gente precisa se preocupar é que a nossa nave não possa ir, né, além desses limites, né? Então, quando ela estiver indo para cima, ela tem que testar se essa movimentação vai ser feita ou não, de acordo com o limite superior, tá? Isso é mais complicado do que parece. Um pouquinho só, né? Então vamos tirar esse cara daqui e vamos colocar aqui um operador, um elemento de controle, que é um ifzinho aqui. Então qual é a pergunta que a gente vai fazer? Bom, a gente vai fazer a seguinte pergunta. Se a nave olha só, vamos dizer que a nave esteja aqui, tá? No ponto 161. Nosso limite é 167, a nossa velocidade é 4. Então, se está no 161 e anda 4, vai para 165, pode andar, tá? Agora, se está no 165, ela não pode mais andar os 4, porque ela estaria em 171. Mas ela pode andar 2, que ela iria para 167. Então o que a gente tem que testar? É se a posição atual y da nave mais a velocidade da nave ultrapassa o limite. Se ultrapassar o limite, se não ultrapassar o limite, você deixa acontecer o movimento normal, que é esse comando aqui. Se ultrapassar o limite, você coloca a nave na posição limite, né? Então, na verdade, não é um if e then aqui. A gente vai fazer um if, then, else. Tá bom? Então, vai ter isso. E vai ter um set y to limite tela y superior. Ah, legal. E qual é a pergunta que a gente vai fazer aqui então? É se a posição da nave mais, porque a gente está indo para cima, né? Então a posição da nave mais a velocidade da nave, se é maior do que a posição limite. Então eu preciso de um operador de maior, não é maior é igual, é maior. Eu preciso... Ah, não. A pergunta está sendo feita ao contrário. Se é menor, na verdade. Se for menor... É isso mesmo. Menor que quem? Então, vai ter uma conta de somar aqui dentro, né? Onde você vai ter a posição da nave mais a velocidade da nave. Isso tem que ser menor do que quem? Do que o limite da nave, né? Do que o limite y. Mas aí eu nunca chego no limite y, né? Então, na verdade, é o limite y mais 1. Então, eu vou botar uma outra soma aqui.
Então vamos ver se isso faz sentido na nossa cabeça. Vamos botar aqui as variáveis. Então eu vou ter onde é que eu tenho a posição da nave? Provavelmente aqui em motion. Então a posição y da nave, né? Mais a velocidade da nave, que é uma variável. Isso tem que ser menor do que o limite superior da tela, no y, né? Mais 1. Isso tudo a gente coloca aqui. Beleza. Então, ou ela vai andar para cima, normalmente, ou ela vai bater no limite superior. Então vamos começar de novo aqui. Agora, ela não... bom, eu não coloquei isso aqui, né? Trouxão. Vamos lá. Agora sim. Então vamos lá, vamos subir a tela aqui. Parou aqui. Tá macio. Ó, tá bem macio. Tá funcionando, tá? Maravilha. Vamos para baixo agora. Para baixo a gente não estabeleceu o limite ainda, mas para cima tá direitinho. Ótimo. Funcionou. Então, para baixo, a gente vai fazer a mesma coisa, só que invertido, né? A gente vai tirar isso daqui. A gente vai colocar um if then else aqui dentro. If then else aqui dentro. E a gente vai fazer a pergunta ao contrário. Se o limite y menos a velocidade da nave for menor do que o limite inferior menos 1, aí ele pode andar. Ou melhor, ele não pode andar. Então, então vamos fazer isso aqui. Então esse cara aqui vai ter um sinal de mais aqui dentro. Esse outro cara aqui vai ter um sinal de menos dessa vez. E é 1 aqui. Aí aqui você vai ter limite tela y inferior aqui. E aqui você vai ter a posição y da nave. Posição y da nave mais a velocidade da nave. Não. Quem disse que isso aqui é mais? Vocês disseram? Eu não. Isso aqui é menos. Menos. Tá? Então é o y da posição menos quem? Menos a velocidade da nave. A velocidade, ela é um número absoluto, tá? Ou seja, ela é a velocidade que a nave anda, seja lá qual for a direção. A direção é dada pelo sinal. Maravilha! É o que a gente chama em matemática de módulo, tá? É o módulo da velocidade, é o que importa. Quando a gente coloca o sinal, ela ganha uma nova dimensão, uma nova informação, que é a direção para onde ela vai. Então, beleza. Então, se eu tiver uma determinada posição y, menos a velocidade da nave, que eu estou tentando ir para baixo, se isso for menor do que o limite da tela, menos 1, aí eu me posiciono lá. Eu faço isso aqui, ó. Eu me posiciono lá. Então, de certa forma, é o inverso disso aqui, tá? Eu ainda inverti esses carites aqui. Vamos ver se isso vai, de alguma forma, nos prejudicar, tá? E aí esse cara vem para cá. E esse cara, evidentemente, não é o limite da tela superior, é o limite da tela inferior. Então, vamos testar. Então, se eu vou para cima, eu bati lá. Peraí, ele deu um pulinho estranho aqui. Peraí, deixa eu ver. Se eu for para cima... Não, tudo bem. Se eu for para baixo, bateu também e não andou mais, tá? E aparentemente isso aqui está acertado pixel por pixel, tá? Beleza. Beleza. Tá ótimo.
Então está definido, de forma ainda rudimentar, existem outras considerações que a gente vai ter mais adiante, tá? Mas está definida a inicialização da nossa nave e a movimentação da nossa nave, tá? Pelo menos de forma primária. E vamos encerrando essa aula por aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai implementar o resto, né? A gente tem bolo para implementar, a gente tem tiro para implementar e tudo mais. E eu vou introduzir para vocês o conceito de instância de um objeto, tá? A nave, a gente só tem uma, mas a gente vai ter vários bolos ao mesmo tempo e a gente vai ter vários tiros ao mesmo tempo e a gente vai ter que gerenciar isso tudo. Então, muito obrigado por assistirem a essa aula e vamos, então, vamos continuar, né, na próxima aula e eu prometo que eu vou fazer a próxima aula logo, logo, tá? Se desculpa a demora, mas eu não vou deixar mais passar tanto tempo não, tá bom? Muito obrigado e qualquer dúvida, por enquanto eu não criei um canal específico para esse pequeno curso, então vocês podem me procurar, né, nas redes sociais, podem fazer comentário no YouTube mesmo, no vídeo, que eu vou responder a vocês. Se a gente precisar de uma interação maior, eu vou provavelmente fazer um canal no Telegram, alguma coisa parecida com isso, para a gente poder interagir com mais facilidade, tá? Isso é um curso aberto, assim, né? Então, não estou muito preocupado assim com essa formalidade. Mas então, muito obrigado e logo, logo teremos outra aula dessas no ar, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.